Flamengo empata 100 gols lá na altitude contra a LDU, um jogo horroroso. Eu vou começar esse vídeo falando o seguinte: é deprimente assistir um jogo que é disputado na altitude. É deprimente assistir uma partida a 2.800 e o cacete a 4 acima do nível do mar. Cara, dá uma tristeza, porque de certa forma, nós como torcedores, os que são sensatos, de certa forma a gente precisa meio que entender alguns erros dos jogadores do nosso time. Não aceitar, mas entender. Por exemplo, passes longos e curtos que o Flamengo estava errando, muitos passes, sabe? Que costumeiramente os jogadores não erram. Por exemplo, o Léo Ortiz, o Pulgar, o Danilo, errando. E aí eu entro no ponto da altitude. Nós conseguimos entender porque realmente a bola ela corre um pouco mais. E, cara, é deprimente ver um jogo desse na altitude, porque o time, igual do Flamengo, com a qualidade técnica que tem, não consegue, de certa forma, jogar tudo que sabe. Porque bate na tecla, na mesma tecla da questão da altitude. Jogadores cansam muito, você vê uma disparidade em relação do primeiro tempo para o segundo tempo. Jogadores mais cansados, evitando correr muito, mas nós conseguimos um ponto. Poderíamos ter saído com a vitória. Volto a bater na mesma tecla, né? Eu acho que todo mundo também fala sobre isso, que as chances que o Flamengo não consegue aproveitar. Bom, vamos comentar sobre a partida, mas antes de convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, deixar o like no vídeo e comentar agora o que você achou dessa partida entre Flamengo e LDU lá em Quito. Bom, com esse empate, o Flamengo continua estacionado na terceira colocação, mas diminui a distância para a LDU, que agora é apenas de 1 ponto. Central Córdoba ainda vai jogar contra o Deportivo Táchira e se vencer, assume a liderança do grupo. O Flamengo ainda tem 2 jogos em casa, nem tudo está perdido. Uma derrota hoje seria muito complicada para o Flamengo. Nós saímos com um empate, vou dizer, até amargo. Por quê? Quem assistiu o jogo, pelo amor de Deus, o Flamengo não pode ficar perdendo tanto gol, cara. De novo, a gente teve pelo menos 3, sabe, chances assim, 2 chances claríssimas para fazer o gol, mas a gente teve pelo menos 3 oportunidades de fazer o gol. 2 chances claríssimas. Uma com a Arrascaeta no primeiro tempo, que eu não entendi por quê, que ele deu um chute tão fofo daquele. O Arrascaeta bate bem de perna esquerda, sabe? E aí a gente entra de novo no mesmo assunto da altitude. Os jogadores, em alguns momentos, eles estavam tocando bem fraco, porque se tocasse na força que eles estão acostumados, a bola ia correr muito, iam errar o passe. E eu acho que nesse momento, o Arrascaeta calculou errado. Ele pensou em chutar um pouco mais devagar, pensando que a bola ia correr, e acabou que a bola não correu. Então não dá para ficar perdendo uma chance igual que o Arrascaeta perdeu no primeiro tempo. Quem for fazer a edição de melhores momentos do jogo vai ter muita dificuldade para colocar lances no primeiro tempo. Foi um jogo horrível. Volto a falar o que eu falei no início. Cara, é deprimente assistir jogo na altitude. O Flamengo não conseguiu se impor. Se você analisa um contexto geral da partida, o Flamengo foi muito melhor que a LDU. Muito melhor não, vai. Foi melhor que a LDU. A LDU teve algumas chances, muitas chances também impedidos, jogadores em posição irregular. Isso mostra que o Flamengo está conseguindo fazer bem essa linha de impedimento. Então, a LDU ameaçou uma ou outra vez o Flamengo. O Flamengo teve mais chances, criou mais, teve mais posse de bola e conseguiu envolver mais a LDU na partida. Contrariando a expectativa de muita gente, a LDU não veio jogar hoje para querer se impor dentro de campo. Marcação alta. Não, ela estava jogando por uma bola. Porque eu acho que entende que o Flamengo é muito mais, tecnicamente falando, muito mais capacitado, tem melhores jogadores, então estava jogando por uma bola. E a gente via isso nos lançamentos. E você vê que é um jogo tão deprimente de assistir, tão ruim, tão esquisito, que os jogadores da LDU, que são acostumados a jogar na altitude, estavam errando passes, sabe? E aí você bate num juiz desgraçado, que foi esse juiz que apitou o jogo de hoje, deu um amarelo sem hesitar para o Arrascaeta, mas no primeiro tempo, né? E ainda no primeiro tempo, um lance claríssimo para cartão amarelo, o jogador da LDU que para um contra-ataque do Flamengo, ele não dá amarelo. E aí no segundo tempo, o Cebolinha dá um chute, que até a mãe do juiz viu que desviou, e ele simplesmente ignora um escanteio para o Flamengo. Poderia ter saído um gol, a gente vai trabalhar com si, né? Poderia, mas ele não deu. Aí, assim, além do jogo na altitude, a gente tem que contar com um juiz infeliz desse apitando a partida do Flamengo. O Felipe Luiz faz algumas mudanças no time, entra o Pedro, entra o Luiz Araújo. Cara, o Gerson hoje foi horrível. O Gerson hoje foi irreconhecível dentro de campo. Ele e o Juninho fizeram uma partida, cara, muito, muito ruim. Eu não entendi por que ele manteve o Gerson, talvez por opções, né,
na questão da mudança, o que ele queria para o time, então não poderia tirar o Gerson. Mas, cara, claramente no segundo tempo, ali na metade do segundo tempo, o Gerson estava morto, muito cansado, não estava dando conta mais de dar os combates. E além do mais, errou muito, errou praticamente tudo na partida, o Gerson. Fez o jogo bem ruim. O Juninho, então, nem se fala. Tá? Mais uma partida que o Juninho vai ficar devendo para a torcida do Flamengo. Ele consegue vencer alguns combates ali, mas bate na mesma tecla. Parece que ele tem um limite, um certo limite técnico, claro que todo jogador tem, mas o limite dele parece que é aqui, ó, bem abaixo do que a gente está acostumado a ter. Então esses jogadores eles precisam melhorar. Juninho, de novo, não fez uma boa partida. O Gerson também, como eu falei, não fez uma boa partida. Eu acho que o Wesley foi bem na partida de hoje. Eu gostei do Danilo. Eu gostei do Eric Pulgar. Teve alguns erros sim, mas entra dentro daquilo que eu falei, de que nós temos que entender esses erros por conta da altitude. No segundo tempo, o Luiz Araújo entra. Ele entra, inclusive, no lugar do Arrascaeta. Ele estava ali meio que responsável por dar esse último toque, né? Que o Luiz Araújo tem um bom passe. Tem um contra-ataque que ele entra na chance clara de gol, que eu falei. Ele dribla ali dois jogadores, entrando na área, cara. Ele exagera na força do chute. Manda a bola lá, acho que do outro lado da cidade. Não pode perder um gol desse. Então a segunda oportunidade claríssima que o Flamengo teve no jogo e não conseguiu aproveitar. Então não dá para ficar perdendo tantos gols. O Flamengo não pode ficar perdendo tantos gols. E hoje, de novo, nós deixamos aí mais 2 pontos escapar. Bom, apesar dos pesares, o Flamengo volta de lá com um ponto, não foi derrotado, a gente está vivo na Libertadores, agora é trabalhar, porque esses 2 jogos em casa, o Flamengo é obrigado a vencer. É obrigação do time do Flamengo vencer esses 2 jogos em casa e a gente ir atrás dessa classificação na Libertadores. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em se inscrever, se ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.